Continuação do livro Dois Irmãos, de Milton Ratum. Na primeira semana de janeiro de 1964, Anteonor Laval passou em casa para conversar com Omar. O professor de francês estava afobado. Me perguntou se eu havia lido os livros que me emprestara e me lembrou, com uma voz abafada. As aulas no liceu começaram logo depois do carnaval. Falava como um autômato, sem a calma e com pausas do professor em sala de aula, sem o humor com que os mantinha acesso quando ele traduzia e comentava um poema. Minha mãe se assustou ao vê-lo tão abatido. O morto-vivo, a expressão aflitiva de um homem encurralado. Recusou café e guaraná, tomou vários cigarros enquanto tentava convencer Omar a participar de uma leitura de poesia. Mas o caçula primeiro fez uma careta de desgosto. Depois brincou. Se fosse no Shangri-La, eu ainda topava. Para Laval, não era dia de chacotas. Fechou a cara, calou, pigarreou, mas logo tornou a pedir, a implorar que Omar fosse com ele até o porão onde morava. Laval ainda teve que esperar o amigo tomar um banho para tirar a ressaca. Os dois saíram apressados e Omar só voltou na madrugada do dia seguinte, quando Zana estranhou a sobriedade do filho. Alguma coisa que ele escondia ou o inquietava. Bombardeou-o com perguntas, mas ele desconversou. Antes de começar, pediu dinheiro à irmã. Era bem mais do que costumava pedir, um dinheirão que Rania se recusou a dar. De jeito nenhum, mano. Não há farra que custe essa fortuna. Ele ainda insistiu, sem o cinismo habitual, sem os gestos de sedução que a desmanchavam. Insistiu com o rosto tenso, a voz grave, o olhar sincero. Zana desconfiava, interpelou a filha, que desse uma parte do dinheiro, ou um pouquinho. Omar talvez quisesse pagar uma dívida. Vocês dois não param de pedir dinheiro, por que não passam uma semana atrás daquele balcão? Ou um dia inteiro, um só naquele forno, aguentando o desaforo dos bêbados, a chatice dos fregueses e ainda por cima a ladainha do papai. Rania não cedeu. Andava preocupada com os péssimos movimentos de janeiro. O comércio estava quase parado, e a greve dos portuários afastava a clientela dos arredores do porto da escadaria. Ela encheu uma caixa com amostras de novidades de São Paulo e pediu que fosse atrás dos fregueses mais assíduos. Corre atrás desses fujões, se alguém quiser comprar, eu mesma levo a mercadoria. A lista era imensa. Em cada rua eu entrava em 8 ou 10 casas para oferecer as maravilhas de Rania. Conheci todo tipo de freguês. Os indecisos, os pedantes, os exigentes, os perdulários, os agressivos, os medrosos, os intratáveis. Alguns me convidavam para merendar, contavam histórias intermináveis e se despediam como se eu fosse visita. Lembrei-me das palavras de Halim. O comércio é antes de tudo uma troca de palavras. Muitos economizavam para gastar no carnaval, mas alguém sempre comprava, e eu arrancava de Rania um sorriso e uns trocados a título de comissão. Ela ficava eufórica, transpirava, os olhos graúdos reviravam de tanto prazer. O comércio a empolgava, ela se transfigurava ao receber os pedidos. Mordia os lábios, me abraçava e eu tremia, como nas noites festivas de aniversário da Zana, que não existiam mais. Passei os meses de janeiro e fevereiro nesse vai-vem por ruas, becos e alamedas. Quando anoitecia, Rania fechava a loja e continuava o meu trabalho, enquanto eu ia atrás de Halim. Zana não o queria fora de casa durante a noite. Ele não pode andar sozinho por aí, é perigoso, ela dizia, e eu o encontrava numa roda de compadres no canto da quintela. Ou na casa de um amigo, já velho e doente. Relutava em voltar para casa, soltava uns palavrões em árabe, mas depois murmurava, está bem, querido, vamos, é o jeito, não é? Na noite em que vimos Rania carregando uma caixa e vendendo de porta em porta, ele disse com raiva, coitada da minha filha, está se matando para sustentar aquele parasita. Ele não suportava mais olhar para Omar. Até a voz do filho o irritava, dizia que lhe dava dor de barriga, que o coração queimava, tudo queimava por dentro dele. Soube que ele tapava os ouvidos com uma bolinha de sumaúma
e cera só para não escutar a voz do caçula. Quando eu ia atrás de Halim, passava pela pensão do Laval, mas não o via no subsolo. Estava totalmente escuro e a sala deserta, dava um pouco de medo. Lembrava-me das poucas vezes que havia participado das leituras no porão. Pilhas de papel cercavam a rede onde ele dormia. O teto pendiam esculturas, móveis e objetos de papel. Talvez não tivesse jogado fora uma só folha. Devia guardar tudo. Bilhetes, poemas e inúmeras anotações de aulas rabiscadas em folhas de papel, enroladas, dobradas ou soltas, espalhadas no chão sujo. Nos cantos escuros, amontoavam-se garrafões vazios de vinho e no piso cimentado, restos de comida ressequida se misturavam a asas de barata. Este caos é mais infecto que um pesadelo, mas é o meu alimento, dizia Laval aos alunos. Saíamos do porão carregando livros e apostilas velhas que ele nos presenteava. Ele permanecia lá dentro, fumando, bebendo e traduzindo poemas franceses durante a noite. Estranhei que Laval não tivesse me convidado para participar da leitura de poesia. Depois, em março, ele faltou às primeiras aulas e só apareceu na terceira semana do mês. Entrou na sala com uma expressão mais abatida do que quando o vira em casa. O paletó branco, cheio de nódoas, os dedos da mão esquerda e os dentes amarelados de tanto fumar. Desculpe-me, estou muito indisposto, disse em francês. Aliás, muita gente está disposta, murmurou agora em português. Mal se equilibrava de pé. A mão direita, trêmula, segurava um pedaço de giz, a outra, um cigarro. Esperávamos a prelação de costume, uns 50 minutos que dedicava ao mundo que envolvia o poeta. Tinha sido sempre assim, o primeiro cerco histórico. Ele dizia depois de uma conversa. Por fim, a obra. Era um momento em que ele falava em francês e nos provocava, nos estimulava, fazia perguntas. Queria que falássemos uma frase, que ninguém ficasse calado, nem os mais tímidos. Nada de passividade, isso nunca. Queria discussão, opiniões diferentes, opostas. Ele seguia todas as vozes e no fim falava ele. Argumentava animado, lembrando-se de tudo, de cada absurdo ou intuição ou dúvida. Mas naquela manhã ele não fez nada disso. Não conseguia falar, estava engasgado. Que droga, parecia sufocado. Estávamos boquiaberto, nem os mais ousados ou rebeldes conseguiam provocá-lo, fazendo uma careta medonha por causa do bafo dele. Vamos ver, ler alguma coisa, traduzir. A mão trêmula começou a escrever um poema no quadro negro. O giz desenhava rabiscos que lembravam arabescos. Só foi possível ler o último verso que eu copiei. Je dis que chercheuse au céu tous ces aveugles. O resto era ilegível. Ele se esquecera do título e por um momento nos lançou um olhar estranho. Depois largou o giz e saiu sem dizer uma palavra. O professor de francês não voltou mais para o liceu, até que numa manhã de abril nós presenciamos sua prisão. Ele acabara de sair do Café Mocambo. Atravessava lentamente a Praça das Acácias na direção do galinheiro dos vândalos. Carregava a pasta surrada em que guardava livros e papéis. A mesma pasta, os mesmos livros. Os papéis é que podiam ser diferentes, porque continham as garatujas dele. Laval escrevia um poema e a distribuía aos estudantes. Ele mesmo não guardava o que escrevia. Dizia: um verso de um grande simbolista ou romântico vale mais do que uma tonelada de retórica. Dessa minha inútil e miserável retórica, acentuava. Foi humilhado no centro das praças das Acárias, esbufetado como se fosse um cão vadio à mercê da sanha de uma gangue feroz. Seu paletó branco explodiu no vermelho e ele rodopiou no centro do coreto. As mãos cegas procurando um apoio, o rosto inchado voltando para o sol, o corpo girando sem rumo, cambaleando, tropeçando nos degraus da escada, até tombar na cadeira do lago da praça. Os pássaros, os jaburus e as siriemas fugiram. A vaia e os protestos dos estudantes e professores do liceu não intimidaram os policiais. Laval foi arrastado para um veículo do exército, e logo depois as portas do Café Mocambo foram fechadas. Muitas portas foram fechadas quando 2 dias depois soubemos que Antenor Laval estava morto. Tudo isso em abril, nos primeiros dias de abril.
Na manhã da caçada, mestre, eu apanhei a pasta surrada, perdida na beira do lago. Dentro da pasta, os livros e folhas com poemas, cheios de mancha. As lembranças de Laval, seus ensinamentos, sua caligrafia esmerada, de letras quase desenhadas, as palavras pensadas e repensadas. Ele não queria ser chamado de poeta, não gostava disso. Detestava pompa, ria dos políticos que província. Espicaçava-os durante os intervalos, mas recusava-se falar sobre o assunto no meio da aula. Dizia, política é conversa de recreio, aqui na sala o tema é muito mais elevado. Voltaremos à nossa outra noite. Choveu muito, um toró dos diabos, no dia de sua morte. Mesmo assim, alunos e ex-alunos de Laval se reuniram no coreto. Acenderam tochas e todos nós pelo menos um poema manuscrito do mestre. O coreto estava cheio, iluminado por um círculo de fogo. Alguém sugeriu 1 minuto de silêncio em homenagem ao mestre imolado. Depois, um ex-aluno do liceu começou a ler em voz alta um poema de Laval. Omar foi o último a recitar. Estava emocionado e triste. O caçula. A chuva acentuava a tristeza, mas acendia a revolta. No chão do coreto, manchado de sangue. Omar escreveu com tinta vermelha no verso de Laval, e por muito tempo as palavras permaneceram ali, legítimas e firmes, oferecidas à memória de um, talvez de muitos. Por uma vez, uma só, não hostilizei o caçula. Não pude odiá-lo. Naquela tarde chuvosa, nossos rostos iluminados por tochas, nossos ouvidos atentos a palavras de um morto. Nossos olhares, na fachada do liceu, na tarja preta que descia do beiral à soleta da porta. Um liceu enlutado, um mestre assassinado. Assim começou aquele abril para mim, para muitos de nós. Não pude odiar o caçula. Pensei, se toda a nossa vida se resumisse àquela tarde, então estaríamos quites. Mas não era, não foi assim. Foi só aquela tarde, e ele voltou para casa, tão alterado que não se apercebeu na presença dos outros. A cidade estava muito deserta, porque era um tempo de medo em dia de aguaceiro. A casa também, quase vazia. Rania lá na loja. Halim perambulando pela cidade. Zana por ali, na vizinhança. Talvez na casa de Talib, em visita culinária. Domingas, guardiã da casa, engomava a roupa no quartinho dos fundos. Eu chegara mais cedo na Praça das Acácias. Pensava em Laval, nas conversas noturnas em sua caverna, como ele chamava o porão onde morava sozinho. Pouca coisa sabíamos dele. Ao meio-dia e às 6, a dona da casa deixava um prato feito na entrada da caverna. Fazia isso todos os dias, mesmo aos domingos. Quando eu passava a calçada da pensão e enxergava o prato de comida na soleira da porta, onde fervilhavam formigas de fogo e a gataria do igarapé de Manaus. Eu via a silhueta de Laval através dos óculos redondos do porão. A luz solar pouco aclarava a caverna, e uma lâmpada que pendia do teto iluminava a cabeça do mestre. Ele movia nervosamente as mãos para fumar, escrever ou virar a página de um livro. Raramente comia à noite. Começava a beber depois do almoço. Entrava na sala do liceu, ainda sóbrio, mas animado. Os alunos do período noturno sentiam a distância do bafo azedo do sangue de boi. Expeliam pelos poros esse vinagre insuportável, suave. No entanto, não perdia a compostura nem o humor. Quando faltava luz, acendia um lampião e muitas velas. Nunca deixava de ler um poema e comentá-lo com entusiasmo. Compenetrava-se, circunspecto. Assim, de repente, no meio de uma lição. Podia ser o silêncio de um intervalo, uma reflexão. Pausa que a memória pede e a voz cumpre. Ou seria o efeito do vinho? A caída no abismo? Talvez isso. Alguma coisa inexplicável. Porque de sua vida ninguém tinha notícias claras. Um coralzinho entre pedregulhos. Só um zum-zum corria nos corredores do liceu. 2 dedos de mexerico da vida alheia. Dele, Laval. Que fora militante vermelho dos mais afoitos, chefe dos chefes com passagem por Moscou.
Ele não negava, tampouco aprovava. Calava quando a curiosidade se alastrava em alaridos. O outro rumor, bem mais triste, diz que havia muito tempo o jovem advogado Laval vivia com uma moça do interior. Líder e orador nato, ele fora convocado para uma reunião secreta no Rio. Levou a amante e voltou a Manaus sozinho. Falou-se de traição e abandono, versões desiguais, palavras desconcertadas e afins, conjecturas. O que se sabe é que desde então Laval internou-se no subsolo de uma casa à margem do igarapé de Manaus. Várias vezes se encontrava no canto da caverna, quieto e umedecido, o rosto cadavérico, a barba espassa que ele conservaria até a imolação. Não era greve de fome nem inapetência, talvez desespero. Seus poemas, cheios de palavras raras, insinuavam noites aflitas, mundos soterrados, vidas sem saídas ou escape. Às sextas-feiras, distribuía aos alunos pensando que ninguém os leria, pensando sempre no pior. Lá no íntimo era um pessimista, um desencantado, e tentava compensar esse desencanto por meio da aparência, com seu jeito Dante. Reputava o rótulo do poeta, mas não se incomodava quando o chamavam do excêntrico ao afetado. Não sei qual dos dois atributos o defendia melhor. Nenhum, talvez, mas foi um mestre, e também um atormentado que escrevia, sabendo que não publicaria nada. Seus poemas repousam por ali, em gavetas esquecidas ou na memória de ex-alunos. A pasta de couro surrada já estava seca, e eu esquecia os papéis de Laval no vapor do ferro com que Domingos passava roupa. Os papéis estavam enrugados, manchados, só algumas palavras podiam ser lidas. Os poemas, que já eram breves, tornaram-se brevíssimos, palavras quase soltas, como olhar para uma árvore e enxergar suas frutas. Enxerguei as frutas, que logo caíram, sumidas, e ao olhar para a sala, divisei um vulto alto e esguio, e só pude pensar no poeta. No espectro do poeta Antenor Laval. Era Jacob. Ele me deu um susto ao entrar de mansinho na casa. Tinha acabado de chegar do aeroporto e parecia um pachá. O espadachim da juventude não perdera a pose. Estava de pé, as mangas arregaçadas, e fumava, apreciando a chuva, magnetizando pelo ruído das gotas grossas que estalavam no telhado. Domingas alargou o ferro e foi colher o recém-chegado. Abraçou-o e foi o abraço mais demorado que ela já deu num homem da casa. Depois serviu-lhe suco de jambô, armou a rede no alpendre e pôs ali uma mesinha com pupunhas cozidas e um bule de café. Ele deitou na rede e, com um gesto, pediu que minha mãe ficasse junto dele. Eu me aproximei do alpendre para ouvir a voz de Jacob, uma voz grave que pronunciou várias vezes o meu nome. Minha mãe apontou os fundos do quintal. Notei que alguma coisa nele havia mudado, pois na outra visita não ficara tão perto de Domingas. Agora os dois pareciam mais íntimos. Confabulavam à vontade. Quando a rede se aproximava de minha mãe, Jacob passava-lhe a mão no cabelo, na nuca. Ele só parou de rir quando Domingas, por distração, coçou-lhe a cicatriz com os dedos. O rosto corado de Jacob se fechou. Ele pôs os pés no chão, interrompeu o balanço da rede e acendeu outro cigarro. Nunca deve ter se conformado com esse traço estranho na face esquerda, que ele logo tratou de descobrir com a palma da mão. O rosto se contraiu e o olhar ficou desnorteado, aflito. Ele se levantou da rede quando Omar entrou na sala, ensopado, descalço, a roupa colada no corpo, parecia fébrile, e no rosto dele ainda era visível o luto do Laval. Eu me lembrei da voz de Omar recitando um poema do morto. Na época que os dois, aluno e professor, saíram juntos depois da aula e se embrenhavam no matagal, nos arredores da rua Frei José dos Inocentes, onde as putas os esperavam. O resto crispado de Jacob voltou para o irmão.
Talvez fosse o momento oportuno para se engalfinharem, se esfolarem, os dois em carne viva nas nossas ventas, a minha e a de Domingas. Jacob balbuciou umas palavras, mas Omar não o encarou, ignorou-o e subiu a escada apoiando-se no corrimão. A tosse e os passos pesados ecoaram na casa, e antes de encontrar no quarto ele gritou o nome de Domingas. O tom da voz soava como ordem, mas minha mãe não saiu de perto de Jacob. Deixou o doente berrar como um louco, e eu notei um sorriso demorado no rosto dela. Fiquei observando Jacob, e seu semblante agora bem menos exasperado. O corpo ereto, todo ele recomposto. Lembrei-me da última vez que o tinha visto em casa, dos anos passeios, e senti medo da distância, do longo tempo que havia passado sem vê-lo. O tempo que fez uma pessoa se tornar humilde, cínica ou cética. Pensei que ele fosse se tornar mais arrogante, dono de muitas verdades e certezas, se não de todas. Lembrei-me de palavras da minha mãe. Logo que ele chegou do Líbano, vinha conversar comigo. Só ele entrava no meu quarto. Só ele dizia que queria ouvir minhas histórias. Ele só era calado com os outros. Não perderia o ar soberbo, o orgulho de alguém que quis provar a si mesmo e aos outros que um ser rude, um pastor ou um raí, como chamava minha mãe, poderia vir a ser um engenheiro famoso, reverenciado no círculo que frequentava em São Paulo. Agora não queria ser chamado de doutor, sentia-se mais à vontade em casa, não vestia mais paletó e gravata. Tampouco se comportou como hóspede. Era um filho que voltava à casa dos pais e ao lugar da infância. Ele matutava na rede quando o pai e a mãe chegaram quase ao mesmo tempo. Zana foi a primeira a ver o filho. A primeira a se debruçar sobre ele e a beijá-lo. Mas logo se afastou porque ouviu gemidos que vinham do quarto de Omar. Vou ver o que está acontecendo com meu irmão, disse ela, afobada. Halim, olha quem chegou de surpresa. O pai reclamava que a cidade estava inundada, que havia correria e confusão no centro, que a cidade flutuante estava cercada por militares. Eles estão por toda parte, disse, abraçando o filho. Até nas árvores e os terrenos baldios a gente vê uma penca de soldados. É que os terrenos do centro pedem para ser ocupados, sorriu Jacob. Manaus está pronto para crescer. Halim enxugou o rosto, olhou nos olhos do filho e disse sem entusiasmo. Eu peço outra coisa, Jacob. Já cresci tudo o que eu tinha de crescer. Jacob desviou o olhar para a chuva e se levantou, e a voz de Rania o tirou do embaraço. Ela estava assustada com o movimento de tropas na área portuária, mas a visão de Jacob a fez esquecer a tempestade política. Halim os deixou a sós. A mãe ocupava-se do filho enfermo. Passava horas dentro do quarto. E quando abria a porta, ouvíamos a voz lamentar. O Omar pegou chuva, adoeceu por causa do Laval, aquele poeta doido. Ela armou uma rede no quarto do filho, interrompeu a conversa de Rania com Jacob. Vou chamar o médico, o pobre do Omar mal consegue engolir saliva. Jacob apenas seguiu com o rabo do olho os movimentos de Zana. Não foi caloroso com ela. Portou-se com um certo distanciamento por não significativa neutralidade nem estranheza. Revelou-se um mestre do equilíbrio quando as partes se tensionam. Não reagiu na juventude, quando um caco de vidro cortou-lhe a face esquerda. Tampouco conformou-se com a cicatriz do rosto, como alguém que aceita passivamente um traço do destino. Minha mãe via Jacob cada vez mais decidido, mais enérgico, pronto para dar bote de cobra-papagaio. Ela pressentia que ele matutava alguma coisa, e eu não sabia se os dois iam se encontrar fora de casa, secretamente. Trocavam olhares rápidos, quase instantâneos, mas eu percebia o sorriso dela. Naqueles dias, o que mais me impressionou foi a obstinação de Jacob pelo trabalho. E também a coragem. Ele passava uma boa parte da noite trabalhando. A mesa da sala, coberta de folhas quadriculadas, cheias de números e desenhos. Levantava-se às 5, quando só eu e Domingas estávamos acordados. Às 6, me convidava para sentar à mesa do café da manhã.
Tomava leite morno com tapioca, comia banana frita, rabanada e compota de manga. Comia quase com voracidade, melando as mãos e a boca. Àquela hora, sentíamos com mais intensidade e cheiro a folhagem úmida dos cachos de fruta das palmeiras, das jacas maduras. Jacob gostava de esperar o sol nascer. Gostava de acompanhar a mudança da cor da vegetação que emergia da noite e se iluminava lentamente. Era um momento do dia em que ele não tinha pressa. Naquela manhã, ele murmurou: "Sinto falta desse amanhecer. O cheiro, o quintal." Depois me contou sobre o trabalho. Ia 2 vezes por mês ao litoral de São Paulo, onde construir edifícios. "Um dia tu vai me visitar, vou te levar para ver o mar." Era uma promessa, mas eu não via grande coisa no futuro, o mar estava muito longe, meu pensamento estava cravado ali mesmo. Nos dias e noites do presente, nas portas fechadas do liceu, na morte de Laval. Jacob sabia disso? Ele notou minha inquietação, minha tristeza. Disse-lhe isso, que estava com medo, faltava pouco para terminar o curso no liceu. Um professor tinha sido assassinado, o Antenor Laval. Ele ficou pensativo, balançando a cabeça, olhou para mim. Eu também tenho um amigo, foi meu professor em São Paulo. Parou de falar. Me olhou como se eu não fosse entender o que ele ia dizer. Na época em que havia estudado no colégio de padres, Jacob talvez tivesse conhecido Laval. Ele sabia que Manaus se tornava uma cidade ocupada. Nas escolas e nos cinemas tinham sido fechados. Lanchas da Marinha patrulhavam a Baía do Negro. E as estações de rádio transmitiam comunicações do Comando Militar da Amazônia. Rania teve que fechar a loja porque as greves dos portuários terminaram num confronto com a polícia do exército. Halim me aconselhou a não mencionar o nome de Laval fora de casa. Outros nomes foram umedecidos. A tarja preta que cobria uma parte da fachada do liceu fora arrancada e as portas do prédio permaneceram trancadas por várias semanas. Mesmo assim, Jacob não se intimidou com os veículos verdes que cercavam as praças e o Manaus Harbor, com os homens de verde que ocupavam as avenidas e o aeroporto. Nem mesmo um diabo verde o teria intimidado. Eu não queria sair de casa, não entendia as razões da quartelada, mas sabia que havia tramas, movimentos de tropas, protestos por toda parte. Violência. Tudo me fez medo. Mas ele insistiu em que eu acompanhasse. Já fui militar, sou oficial de reserva, me disse orgulhoso. Na tarde em que saímos para fotografar edifícios e monumentos da área central, nós paramos na Praça da Matriz, e eu me lembrei da missa de memória do Laval, a missa proibida. Enquanto Jacob fotografava e fazia anotações, eu percorri os caminhos da praça, sentei num banco de pedra, enredado pelas raízes grossas de um apuizeiro. O calor da tarde me deu tontura, senti a boca seca, os lábios grudados. Não jorrava a água da boca dos anjos de bronze da fonte. Perto da igreja, parei para descansar e admirar os pássaros do aviário. Percebi que estavam assustados, voavam enlouquecidos para todo lado. Mas logo um zunido de varejeiras me incomodou. Um som grave e monótono que foi aumentando, e quando desviei os olhos para a rua, fiquei gelado ao ver um jipe apinhado de baionetas. Pensei em Laval, seu corpo sendo espancado e pisoteado no coreto, e arrastado até a beira do lago. Esperei o veículo militar desaparecer, mas logo veio outro, e mais outro. Muitos sons de trovoada. Os soldados gritavam, davam vivas. Uma barulheira de vozes e buzinas alarmou a Praça da Matriz. Era um comboio de caminhões que vinham na Praça General Osório e ia na direção do Broadway. Acompanhei com um rabo de olho a trepidação, aquele monstro verde na rua de pedras. Senti um mal-estar, uma pontada na cabeça e logo uma ânsia de vômito, ao perceber a fila de veículos verdes que parecia não ter fim. O chão trepidava cada vez mais, agora eram sirenes e urros que zuniam na minha cabeça, e baionetas que apontavam para a porta da igreja, onde os meus colegas do liceu erguiam os braços, se atiravam ao chão e caíam, e depois apontavam para o Laval.
que se contorcia no aviário cheio de pássaros mortos. A mão direita segurando sua pasta surrada, a esquerda tentando agarrar folhas de papel que queimavam no ar. Eu quis entrar no aviário, mas estava trancado e ainda pude ver Laval bem perto de mim. O rosto rasgado de dor, o colarinho cheio de sangue, o olhar triste e a boca aberta, incapaz de falar. Ele desapareceu na noite súbita e eu comecei a gritar por Jacob. Gritei como um louco e vi minha mãe diante de mim, as mãos no meu rosto quente e os olhos dela regalados, acesos e tensos. Halim e Jacob estavam atrás dela e me olhavam assustados. Eu tremia de febre, suava, estava ensopado. Quis saber sobre a missa do mestre. Eles desconversaram. Minha mãe não saiu de perto de mim. Foi a única vez que vi a noite e dia ao meu lado. Abrandou tudo, toda a labuta diária. Nem subiu para ver o caçula. Nos últimos dias que ficou em Manaus, Jacob me visitou várias vezes. Sentava num tamborete, passava a mão no meu braço e na minha testa. Dizia que eu tinha um pouco de febre. Ainda me lembro do seu rosto preocupado, da voz que queria chamar o médico. Ele pagaria tudo. Domingas não aceitou. Ela confiava no bálsamo de Copaiba, nas ervas medicinais. Passei alguns dias deitado e ele me alegrou. Saber que Halim dera mais atenção ao neto bastardo que o filho legítimo. Ele sequer pisou na soleira da porta do caçula. No meu quarto entrou várias vezes e numa delas me deu uma caneta tinteiro, toda prateada, presente dos meus 18 anos. Nem Jacob se lembrava da data, mas o que ele não gastou com o médico ofereceu a Domingas, e dessa vez ela aceitou. Foi um aniversário inesquecível, com minha mãe, Halim e Jacob ao lado da minha cama, todos falando de mim, da minha febre e do meu futuro. Lá em cima, o outro enfermo, enciumado, quis roubar a comemoração da minha maioridade. Escutamos gemidos, gritos, pancadas, som de metal, uma zoada dos diabos. Omar, enfurecido, tinha chutado o penico e as escarradeiras, badernando o quarto dele como se renegasse seu próprio canto. Não, ele não deixara por menos. Não ia permitir que eu reinasse um só dia na casa. Ele tossia, esturrava, batia na porta, não se aguentava de pé, emborcava a cama, abria as janelas, sentia-se sufocado. Rania subia e descia com promessas e pratos de comida. Zana não se despegava dele. Ela se ressentiu de Domingas e Halim, que não tinha ido ver o caçula. Minha mãe não foi visitá-lo. Halim não suportava escutar os cochichos de Zana e filho. No meu quarto, ele repetia, cabisbaixo: Tu entendes isso, entendes? Parecia falar com ele mesmo, ou, quem sabe, com um ausente, um desconhecido. Ergueu a cabeça quando Jacob, pronto para partir, entrou no meu quarto. Ele não sabia se ia vê-lo de novo. Ele não gostava de prolongar a despedida. Segurou minhas mãos e disse que ia me escrever e enviar livros. Depois apertou a mão do pai, disse que tinha pressa. Que Halim o abraçou com força e começou a chorar, o corpo enluvado, a cabeça apoiada ao ombro de Jacob, a voz entrecortada balbuciando: Esta é tua casa, filho. Poucas vezes eu tinha visto Halim tão triste, os olhos apertados no rosto crispado, as mãos engelhadas agarradas nas costas de Jacob. Os dois saíram do meu quarto e eu me levantei para vê-los à janela. Zana e Rania os esperavam no alpendre. Halim pediu que o filho ficasse mais uns dias, que voltasse com a mulher. Jacob prometeu em que sua próxima visita traria a esposa. Escutei a voz dele, grave, ecoar: A senhora pode ficar tranquila. Vamos num hotel. Como ficar num hotel? Ouviste essa, Halim? Nosso filho quer se esconder com a mulher. Quer ser um estranho na terra dele. Halim se afastou, fazendo um gesto com as mãos, que o deixasse em paz. Minha mulher não é obrigada a aturar os surtos de um doente, disse Jacob em voz alta. Zana engoliu a frase. Era capaz de engolir tudo o que era para evitar um confronto entre os gêmeos. Acompanhou Jacob até a porta e, em seguida, eu a vi subir a escada, devagar e hesitante, como se o pensamento lhe travasse os passos. Cochilei o resto da manhã e acordei com um zumbido que se manteve constante por uns segundos. Depois foi perdendo força até sumir de vez. Era o avião de Jacob que acabara de decolar.
o voo do meio-dia para o sul, como se dizia naquela época. Pressenti que não veria mais Jacob. Perguntei à minha mãe o que eles tinham conversado quando ele entrou no quarto dela. O que havia entre os dois? Tive coragem de lhe perguntar se Jacob era meu pai. Eu não suportava o caçula. Quando que eu via e sentia, tudo que Halim havia me contado bastava para me fazer detestar Omar. Não entendia por que minha mãe não o destravava de vez, ou pelo menos não se afastava dele, porque tinha que aturar tanta humilhação. Ela pediu que eu descansasse. Devia aproveitar esses dias para repousar e ler na cama. Estás magro, amarelo, disse ela, as mãos no meu rosto. Domingas disfarçou como pôde, quis se consolar com a última frase que pronunciou antes de sair do quarto. A saúde do outro parecia mais precária que a minha. Era um enfermo. Eu era um convalescente. A morte de Laval foi, para Omar e para mim, um golpe. Os gemidos e a reação violenta pareciam exagerados, mas ele sentia a morte do mestre. Antenor Laval, mais que Chico Keller, fora amigo do caçula. Uma amizade meio clandestina, como acontecera com os dois amores de Omar, ou com tudo que lhe dava prazer, desejo e confiança. Ele foi um prisioneiro desses prazeres proibidos. Não esqueceu Laval e continuou confinado, mesmo depois da partida do irmão. Havia sinceridade em sua reclusão. Escreveu um manifesto contra os golpistas e o leu em voz alta. Foi um ato corajoso e deu pena de desperdiçar tanta coragem numa sala quase vazia, porque só eu ouvia as frases ousadas, com tantas palavras duras. Quando saiu do quarto, parecia o andrajoso que eu tinha visto caminhar na trapiche, vindo em minha direção. O mesmo olhar fixo e espantado de um emparedado, olhos de pesadelo, perdidos na mais escura das noites. Então ele deu de catar frutas podres no quintal, frutas e folhas no depois varria, amontoava e ensacava. Domingas queria ajudá-lo, mas ele a repelia com gestos bruscos, raivosos. Ciscava a terra, plantava mudas de palmeiras e podava ramos rebeldes que se contorciam para fora da copa. Catava as frutas bichadas, mas perdia tempo com uma jaca desventada, observando as moscas e larvas alinhadas na polpa amarela. Era estranho vê-lo assim, tão perto do nosso canto, descalço e sujo. Ele mal sabia manusear um ancinho. Ficava agoniado. As mãos e os pés inchados, vermelhos, corpo queimado e ferido de tanta mordida das formigas devoradoras. Essa mania esquisita do caçula me permitia estudar aos sábados, mas eu temia ser chamado para algum afazer na casa ou na loja. Às vezes interrompia uma leitura para comprar carne no talho do Quim, ou levar uma sobremesa à casa de fulano. Esperava um tempão na porta dos vizinhos porque eles não devolviam a travessa e a cumbuca vazia. Essa troca de amabilidades estragava minha tarde de sábado, e talvez por isso detestasse aqueles salamaleques. No caminho de volta, eu separava um pedaço de torta e uma fatia de bolo e levava para Domingas. Fazia isso também para poupá-la, porque aos sábados ela amanhecia extenuada, com dor nas costas e a voz fraca. Ela começava a semana querendo fazer tudo, atenta a todos os cantos da casa, e só não limpava o galinheiro construído por Galib, porque Zana proibia. Dizia-lhe com um tom melindroso dos supersticiosos: Não, ninguém entra no galinheiro do meu pai, pode dar azar. Mas do resto da casa, Domingas cuidava com zelo. E parecia sofrer com mania do caçula, que passava horas sob o sol. Do meu quarto, eu espiava o desajeitado cortar galhos, capinar, amontoar folhas secas. Havia devaneio demais nessa fainha de jardineiro ocasional. De vez em quando, ele largava o ancinho e o terçado para apreciar as belezas do nosso quintal. O urumutum do Rio Negro, de que Domingas tanto gostava, pousava num galho alto da velha seringueira, um camaleão rastejando no tronco de fruta-pão, até parar perto de um ninho surucuás de barriga vermelha, protegidos pela mãe.
No chão, perto da cerca, Omar catava os jambos e as flores vermelhas que caíam no quintal do vizinho. Ele enchia as mãos com jambinhos rosados e nos outros, roxos e carnudos, dava dentadas de fome. A meninada do cortiço malinava, vinha mexer com ele. Tamanho homem, engatinhando, cheirando as flores, torcendo os engás e chupando seus bagos brancos. Ele entacava também para cavar a terra, só por cavar, acho que para sentir o cheiro da umidade, forte depois da chuva. Divertia-se com essa liberdade e dava até vontade de imitá-lo. Na tarde de um sábado, quando eu me distraí com um dos movimentos de Omar, Rania me mandou um recado, que eu passasse na loja para ajudá-la a empilhar caixas de mercadoria do depósito. Havia pouca gente na Rua dos Barés, e o alto-falante da Voz da Amazônia tocava um boleiro famoso. E nós dois, dentro da loja, escutávamos o eco da canção. Ela trancou as portas para que ninguém nos importunasse. Suávamos muito, ela mais do que eu. E quase não falávamos. Carreguei tanta caixa que o andar de cima ficou entulhado. Não cabia mais nada de refúgio de Halim. Rania acendeu a luz, deu uma olhada naquela bagunça e mudou de ideia. Cismou em arrumar toda a loja e quis começar pelo depósito. O rosto, o pescoço e o ombro dela brilhavam de tanto suor. Desci com as caixas, depois ela decidiu jogar fora a lataria velha. Malhadeiras apodrecidas, anzóis enferrujados, rolos de tabaco, fitas métricas, porongas. Desvencilhou-se de toda a quinquilharia do pai, jogando no lixo até os objetos de outro século, como um narguilé miniatura que pertencia ao tio do Halim. Não teve pena de jogar nada fora. Agia uma determinação feroz, consciente de que estava enterrando um passado. Já era tarde da noite quando começamos a faxina no depósito. Varremos e passamos o escovão no assoalho, retiramos as prateleiras antigas e limpamos as paredes. Ela estava exausta, ensopada, mas ainda quis conferir as mercadorias. Quando se curvou para abrir uma caixa de lençóis, viu os seios dela, morenos e suados, solto na blusa branca sem mangas. Rania demorou nessa posição e eu fiquei paralisado ao vê-la assim, recurvada, os ombros e os seios e os braços nus. Quando ela se ergueu, me olhou por uns segundos, os lábios se moveram e a voz manhosa sussurrou lentamente: "Vamos parar?" Ela ofegava, e não se esquivou do meu corpo nem evitou o meu abraço. Meus afagos, os beijos que eu desejava fazia muito tempo. Pediu que eu apagasse a luz e passamos horas juntos naquele suadouro. Aquela noite foi uma das mais desejadas da minha vida. Depois, ela falou um pouco, sem ânsia, olhou só para mim, com aqueles olhos amendoados e graúdos. O aniversário dos 15 anos, a festança que não aconteceu, ia ser o casarão dos Benemu. Talib ia tocar alaúde, Estelita ia emprestar as taças de cristal, mas Ana cancelou a festa na última hora. Ninguém entendeu por quê, só eu e minha mãe sabíamos o motivo. Disse Rania. Zana conhecia o meu namorado, e o homem que eu amava. Eu queria viver com ele. Minha mãe implicou, se enfezou, dizia que a filha dela não ia viver com o homem daquela laia. Não ia permitir que ele fosse à minha festa. Me ameaçou, ia fazer um escândalo se me visse com ele. Com tantos advogados e médicos interessados em ti e escolhe um pé rapado. Meu pai ainda tentou me ajudar, fez de tudo, implorou para Zana cedesse, aceitasse, mas não adiantou. Ela era mais forte, enfeitiçou meu pai até o fim. Desprezei todos aqueles pretendentes. Alguns até hoje aparecem aqui, fingem que querem comprar e acabam comprando as porcarias encalhadas. Os restos, tudo que eu não vendo durante o ano. Agora é esse o meu mundo. Sou dona de tudo isso, ela disse, olhando as paredes da loja. Permanecemos em silêncio, na penumbra, com a luz fraca do depósito. Mal dava para ver o rosto dela. Ela me pediu que fosse embora. Queria ficar sozinha, talvez dormisse na loja. Eram mais de 2 da madrugada e eu sabia que não ia pegar no sono. Só pensava em Rania, na voz dela, na beleza que vi de perto, muito perto, como ninguém talvez tivesse visto. Aquele homem por quem ela se apaixonou, ela nunca soube quem era. Gostava de ter passado muitos sábados ajudando-a na loja, mas ela não me pediu mais.
Zana devia achar estranho me ver sentado no quartinho, lendo e estudando, enquanto o filho mourejava. Uma única vez, na hora do almoço, vi o pai observar o filho cavar e remexer a terra, carregar sacos de folhas mortas e extenuar-se. Não sentiu pena dele. Comentou com amargura: é curioso como ele sua, como ele se esforça só para não sair de perto da mãe. Um dia, a mãe se envergonhou de uma cena que as duas filhas de Talib, Zahia e Zarda, entraram de supetão na casa e logo começaram a rir. Rir e cobriram o rosto com as mãos, nervosas. Nós ouvimos o riso e o tilintar das pulseiras de ouro que chacoalhavam no braço das moças. A mãe apareceu na sala e, antes de perguntar a razão do riso, olhou para o quintal. O filho, nu, enlaçava o tronco da seringueira e, com uma lentidão artística, arranhava-lhe o tronco. Queria extrair leite daquela árvore secular? Ao ver a mãe espiá-lo, ele se afastou da árvore, pôs a mão entre as pernas, apalpou a virilha. Começou a gemer, fazendo uma careta medonha. Zahia e Narda pararam de rir, arregalaram os olhos, recuaram. Ele uivava, berrava como um desgraçado, apertando as coxas com as mãos. Zana gritou por Domingas, as duas se acercaram no tronco. Minha mãe logo percebeu o motivo dos berros, sofria o caçula. Arreganhava-se para mijar, mordia os lábios e tornava a arranhar o tronco da seringueira. Ainda está com o ramém ensopado de pus, disse Domingas. Zana se espantou. O que é isso? Está louca? Minha mãe balançou a cabeça. A senhora não sabe? Não é a primeira vez que ele pega essa doença. Zana não acreditou. À noite, o sonso do jardineiro escapava pela cerca dos fundos. Dessa vez, tinha sido forte. Uma gonorreia galopante, como se dizia. As duas levaram o caçula para o banheiro, fizeram um curativo e enrolaram o ramém de Omar com gaze. Ele teve que ir ao médico e aguentou umas 2 agulhadas na bunda. Voltava para a farmácia, caminhando de banda, como um papagaio. Em casa, o tratamento não era mais ameno. Zana esperava Halim sair. Domingas fervia água com folhas de crajiru e o caçula ficara de cócoras ao lado da bacia, recebendo o tratamento da mãe. Ele apertava a virilha, se contorcia, trincava os dentes, derramava a infusão, queria fugir. Zana pegava uma toalha limpa e recomeçava a aplicação. No fim, ele se sentia aliviado. Nós sabíamos quando ele mijava por causa dos urros que soavam durante a noite. Era um escândalo. Quem fez isso contigo? Quis saber Zana. Ele não falou. Suplicou o silêncio da mãe com um olhar de sofrimento. O querubim. Não ia denunciar as putas. Permaneceu ali, capinando, juntando as folhas secas. Quando ele acordava, todo mundo com os gritos, Halim se assustava. O que aconteceu dessa vez? Zana acalmava, mentia. Nosso filho está com enxaqueca. Deixa ele sossegado, a dor vai passar. Enxaqueca? Rosnando que nem um cão raivoso? Ele não suportava ouvir os urros do filho, muito menos as mentiras da mulher. Saía em plena noite, sabia onde encontrar os amigos notívacos nos bares dos educandos. De dia, encapulia com mais frequência, nem esperava a sexta para pôr os pés na rua. Zana não me deixava em paz, batia na porta do meu quarto, ralhava. Que eu tinha a vida toda para estudar, que eu fosse agorinha atrás de Halim. Sozinho, ele se mandava por aí, capengando, com a bengala sob o sol quente. Não perdera o senso de direção. Era capaz de apontar um barraco e nomear o compadre que ali morava, de caminhar às cegas por áreas mais distantes. O Boulevard Amazonas, a Praça Chile, os cemitérios, reservatórios dos ingleses. Quando não o encontrava sentado na cadeira de palha sobre a loja, eu seguia meus rastros de bar em bar, contornando toda a orla do rio. Minha busca tardava horas, na verdade. Ele não se escondia, apenas caminhava, solto, errante, desencantado, um balão que murcha antes de tocar as nuvens. Às vezes, ao chegar em casa,
Halim sentava no sofá cinzento e murmurava. Morreu o Isasmar. Morreu aquele vizinho da loja. O português da Barão de São Domingos. Como se chamava? Balma. Isso mesmo. Nem esperaram a missa. Já vão demolir o casarão. Jogávamos bilhar na casa do Balma. Tu te lembras? Falava sozinho, batendo a bengala no assoalho, afirmando com a cabeça. Zana tentava corrigi-lo. O Issa morreu há muito tempo e o Balma vendeu a loja e foi morar no Rio. Ele continuava. O Thanos era doido pela cunhatã do Balma. Deixava a gente jogando bilhar e ia se enroscar com ela nos sacos de açúcar no porão. Linda a mocinha, olhos cheios, rostinho redondo. Linda mesmo. A casa do Balma agora só tem um buraco na rua. Um buracão sem sombra. Zano vigiava, mas ele escapulia, mentindo. Vou passar na loja. A Rania precisa de mim. Saía sem rumo, às vezes ia beber num dos flutuantes no meio do rio. Quando chovia, chegava encharcado, tossindo, escarrando, sujando toda a casa. Evitava ter o filho no quintal. Queria a presença do outro. Onde está Jacob? Por que não vem logo com a mulher dele? Estava na Lívia, o velho. Desafiava a mulher, comia as guloseimas que Lívia lhe mandava de São Paulo. Desprezava a comida de casa. Era um insulto. Mas eles não se importavam mais. Empanturrava-se com as amêndoas e as tamarãs da nora. Já não se empanzinava com a voracidade do prazer. Comia de birra, a expressão triste, mastigando com enfado, o olhar já bem longe. Numa tarde que ele escapara logo depois da sexta, eu o encontrei na beira do Rio Negro. Estava ao lado do compadre Pocu, cercado de pescadores, peixeiros, barqueiros e mascates. Assistiam atônitos à demolição da cidade flutuante. Os moradores xingavam os demolidores. Não queriam morar longe do pequeno porto, longe do rio. Halim balançava a cabeça, revoltado, vendo todas aquelas casinhas serem derrubadas. Erguia a bengala e soltava uns palavrões. Gritava. Por que estão fazendo isso? Não vamos deixar, não vamos. Mas os policiais impediam a entrada no bairro. Ele ficou engasgado e começou a chorar quando viu as tabernas e o seu bar predileto. A sereia do rio, serem desmartelados a golpes de machado. Chorou muito enquanto arrancavam os tabiques. Cortavam as amarras dos troncos flutuantes, golpeavam brutalmente os pilares de madeira. Os telhados desabavam, caibros, ripas caíram na água e se distanciavam da margem do Rio Negro. Tudo se desfez num só dia, o bairro todo desapareceu, os troncos ficaram flutuando até serem engolidos pela noite. Só uma vez minha busca foi inútil. Na manhã da véspera de Natal de 1968, ele saiu de casa e todos esperávamos que de noitinha estivessem de volta, carregando caixas de presentes, pronto para comer arroz com lentilha, pernil de carneiro assado e outras iguarias de Zana e Domingas preparavam. No fim da tarde, quando os vizinhos passavam na casa e perguntavam por ele, Zana dizia: Vocês não conhecem o Halim? Ele finge que some e de repente aparece, antes do anoitecer. Talib telefonou para avisar que o amigo não aparecia para o gamão no Natal e ia sair atrás dele. Eu e Talib o procuramos por muitos lugares, dos barracos e dos educandos às tabernas de São Raimundo, até que Talib, cansado, intuiu que Halim não chegaria tão cedo. Quando uma pessoa quer se esconder à noite, dá abrigo, ele disse. Zana quis evitar um escândalo e não avisou a polícia. Dizia que cedo ou tarde ele voltaria para casa. O lugar dele é aqui, perto de mim. Sempre foi, ela repetia. Nas outras vezes, não se abalara com as errâncias de Halim, que preferia aliviar o desconsolo longe de casa. Mas agora a ceia de Natal se aproximava, e à meia-noite nós comemos calado. A ceia triste com poucas palavras, sem a voz de Halim e a algazarra dos amigos que ele convidava. Zana não tocou na comida, ia esperar mais um pouco. Ele sabe que esta noite é importante para mim. Nunca deixou de vir, nunca. Ela ficou sozinha na mesa, olhando a cadeira da cabeceira, o lugar dele. Nós o esperamos até a tarde da noite.
Minha mãe e eu no nosso quarto dos fundos. Hania e Zana no andar de cima, deitadas, com a porta aberta, atentas a qualquer ruído. Deram 2 horas e nada do Halim chegar. Por volta das 3, escutei o ronco da minha mãe, quase um assobio grave, um sopro. O nambuaçu piou por ali. Olhei para o chão do quintal, nem sombra da ave. Depois reconheci o canto de um anum, que senti melancólico, mareado. As copas escuras cobriam os fundos da casa. Um barulho esquisito riscava a noite. Podia ser mucura faminta no faro de um poleiro ou morcegos mordendo jambo doce. Lembro que as palavras do livro que eu lia foram se apagando e sumiram. O livro também foi engolido pela escuridão. Cochilei debruçado na mesinha. Lá pelas 5 da manhã, ou um pouco depois, porque o cortiço dos fundos já emitia sinais de despertar e a noite começava a perder sua treva. Um ruído me despertou. Vi uma claridade na cozinha e logo depois do vulto. Era uma mulher. A mão direita de Zana surgiu, aclarada por uma luz de vela. Ela saiu devagarinho segurando um aguiar, a vela acesa na outra mão. Atravessou a sala e, antes de subir, parou perto da escada. Parou, virou a cabeça e deu um grito medonho. O alguidar estilhaçou no assoalho, a vela tremia-lhe na mão. Domingues saiu do sonho e apareceu mergulhar num pesadelo. Seu rosto sonolento virou uma máscara assustada. Nós 2 nos aproximamos da sala. Halim estava ali, de braços cruzados, sentado no sofá cinzento. Zana deu um passo na direção dele. Perguntou-lhe por que dormia no sofá. Depois, menos trêmula, conseguiu iluminar seu corpo e ainda teve coragem de fazer mais uma pergunta. Por que tinha chegado tão tarde? Então, com um sotaque árabe, ajoelhada, gritou o nome dele, já lhe tocando o rosto com as 2 mãos. Halim não respondeu. Estava quieto como nunca, calado para sempre.